Salve, salve galera amiga, muito bom dia, iniciando a semana com mais um vídeo aqui no canal Detetives Vascaínos. Ontem eu estive de folga, fiquei ao lado da família, né, muito por conta do Dia dos Pais, mas hoje estou de volta para a gente destacar o Vascão da Gama, que hoje tem uma parada dura diante do Bragantino e vou passar também as últimas informações sobre os bastidores do clube. Vamos dar detalhes do provável time do Ramon Dias, falar do nosso adversário e, claro, continuar destacando a contratação do francês Payet, que até quarta-feira estará chegando ao Rio para vestir oficialmente a camisa do Vasco. Tem mais jogadores sendo cogitados, posições especuladas, eu vou tentar informar tudo aqui para você. Portanto, antes de mais nada, dedo nesse like é super importante, compartilha aí o canal em grupos de Zap, amigos e convide mais inscritos a se associarem a esse projeto. Vamos em frente. Bom, amigos, antes da gente falar sobre o Payet, que sem dúvida alguma é o assunto de maior evidência do clube, né, nesse atual momento, vamos dar prosseguimento às informações sobre o time que terá um duelo duríssimo, né, hoje contra o RB Bragantino às 21 horas no estádio Nabi Abichedi. Após a vitória diante do Grêmio, né, o Vasco tem a chance de confirmar a sua evolução e mostrar que o triunfo, né, contra o Grêmio não veio por acaso. E sem falar que uma vitória dá um respiro ainda maior para o time conseguir em breve deixar essa agonizante zona do rebaixamento e alçar aí voos melhores na competição. Lembrando que os resultados da rodada, né, desse final de semana, de certa forma, ajudaram bastante o Vasco nessa briga. Adversários diretos hoje, como o Bahia, Santos e Curitiba, por exemplo, perderam seus jogos. O único resultado ruim foi a vitória do Goiás diante do América Mineiro, que ampliou assim a diferença para os que hoje estão no Z4. Hoje o primeiro time fora da zona é o Bahia, né, com 18 pontos. O Vasco está com 12, vencendo vai a 15 e ainda tem um jogo a ser feito, né, desse primeiro turno contra o América Mineiro. Com isso, é mais uma chance de lá na frente, né, fazer a equipe deixar essa parte de baixo da tabela. Portanto, foco e concentração é o que pede o Ramon Dias aos seus jogadores. O Ramon, aliás, não deve botar em campo uma equipe muito diferente taticamente da que ele trouxe diante do Grêmio. O Pumita Rodrigues, por exemplo, está de volta, não deve ficar com a vaga, deixando o zagueiro Robson Bambu em seu lugar. As duas caras novas devem ser mesmo o Jair, que ficaria com a vaga do Zé Gabriel, e o Marlon Gomes, que entraria no lugar do Praxedes, que não pode enfrentar o seu ex-clube. Desta forma, o Ramon consegue trazer aí uma equipe mais próxima do que ele pensa em termos de características e plano de jogo. Ficou a dúvida, né, se o Verratti, né, poderia ganhar a oportunidade logo de cara no time titular. Ele que já estreou com aquela estrela, né, fazendo gol salvador contra o Grêmio. Mas hoje, né, o que se comenta nos bastidores é que a tendência é que o paraguaio Sebastião Ferreira seja mantido. E o Verratti sendo uma opção para o decorrer da partida. Da lista de relacionados, as principais ausências assim ficaram por conta do Carabarral, né, e o do Rossi. Havia uma possibilidade do Rossi, né, estar entre os relacionados, mas o Ramon preferiu deixá-lo de fora. Provavelmente ele deve estar esperando o jogador aí adquirir mais ritmo, né, antes de dar uma chance no grupo. Se nada mudar, meus amigos, o Vasco deve entrar em campo com o Léo Jardim no gol, aí os zagueiros Robson Medel Léo e o Piton, o Jair, Paulinho, o Marlon Gomes, Orediano, Peck e Sebastião Ferreira. O que você achou dessa escalação, hein? Então, comenta aí embaixo do vídeo, beleza? Bom, e sobre o Bragantino, eu pude conversar com alguns colegas que cobrem o Clube Paulista. E por lá, o Massa Bruta, como é chamado, está encarando esse jogo como uma final. Pois uma vitória, né, pode colocar o time nas cabeças do campeonato, no G4. E mesmo com a eliminação da Sul-Americana, a motivação é o time sonhar mais alto no Brasileirão. Por lá, já um desfalque certo, que é o atacante Vitinho, que está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Curitiba na última rodada. E o zagueiro Natan, que foi negociado essa semana com o Napoli da Itália. Havia uma possibilidade aí do Eduardo Sacha, de repente, ficar de fora, né, por ele ter sentido um incômodo na coxa nessa última partida contra o América Mineiro, né? O jogador ficou em tratamento intensivo e há uma expectativa aí que ele de repente encare mesmo o Vasco. Os setoristas do Braga estão cravando o time treinado pelo português Pedro Caixinha da seguinte maneira:
Cleiton Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Luca Evangelista, Sorriso, Bruninho, Elinho e Eduardo Sacha. Bom, mudando radicalmente de assunto, vamos falar, claro, das caras novas do Vasco. A principal delas, né, é o assunto de maior repercussão do momento, quiçá internacional, a chegada de Dimitri Payet, o craque francês de 36 anos, que tem um pré-contrato assinado com o Vasco e deve estar chegando ao Brasil nesta quarta-feira, né, para que possa dar prosseguimento aí nos exames médicos e assinar de vez o seu contrato. O jogador é muito aguardado, a torcida está agitada, pois entende que o Payet, mesmo com seus 36 anos, pode ser útil a esse Vasco atual comandado pelo Ramon Dias. Jogador de personalidade, faz gol, dá assistência e é forte nas bolas paradas. Enfim, o lado físico ainda é um ponto de interrogação, mas em termos técnicos ninguém tem dúvida. O Vasco anunciou no Dia dos Pais o Payet e nas redes sociais foi o principal assunto do momento. Assunto que está até hoje repercutindo lá fora e vai dar um peso grande à marca Vasco da Gama, hein? Aliás, falando em gringo, o colega Lucas Pedrosa trouxe ontem, né, uma informação de que o volante belga de 35 anos, o Radja Nainggolan, foi oferecido ao Vasco, já que ele teria interesse em atuar no Brasil. Então, logo saiu essa notícia, muitos me perguntaram, né, o que de fato estava rolando, se era uma possibilidade forte. Bom, galera, como eu falei, ontem eu fiquei off quase que o dia todo, né, mereço um descanso, né, mas à noite eu fiz uns contatos rápidos, né, rapidinho, né, para trazer aqui alguma informação para vocês, uma informação mais concreta, né. E pelo pouco que eu consegui apurar, o oferecimento, né, desse jogador ao Vasco realmente existiu, né, mas não foi também só em relação ao Vasco, viu? O empresário dele, o italiano Alessandro Beltrame, né, desde que o jogador deixou o seu clube, o Spal da Itália, onde marcou um gol em 10 jogos, tem oferecido o atleta a diversas equipes. Não só do Brasil, como da Argentina, Estados Unidos e até a Arábia Saudita. E o Brasil, por ser um celeiro diferente, competitivo, é bem visto sim pelo seu staff. Mas por hora é isso, né? Por hora nenhuma evolução assim. Prometo, caso eu consiga, claro, outras informações, as complemento por aqui. Lembrando que o jogador que atua como primeiro e segundo volante e até mesmo meia defendeu já a seleção da Bélgica, né, no passado, e times como Roma e Inter de Milão. Tem um passado marcado aí também por algumas polêmicas, né, a mais recente de ter sido demitido do seu último clube lá na Bélgica por ter fumado no banco de reservas. Enfim, mas esse é mais um jogador que vai engrossar aí a lista de especulações e oferecimentos. Isso porque o Vasco ainda vislumbra, né, se reforçar nessa posição de volante e de zagueiro também, embora hoje as opções são meio assim escassas. Mas o clube segue ligado às oportunidades de mercado e não descarta aí mais reforços. Até o dia 25 de agosto aí poderemos sim ter novidades sobre o tema. Bom, galera, mas é isso que eu tenho para te contar para vocês aí sobre as últimas do Vasco, né? E a gente agora fica aí nessa grande corrente para que o time consiga aí mais uma vitória aí e possa dar prosseguimento a essa luta para sair desse rebaixamento, a tal zona da confusão. Bom, em breve estou de volta aí no canal para a gente papear mais. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e nos encontramos em breve. Até lá!